Conversando sobre esse tema identidade. Então ele compartilhou algo muito rico comigo e eu pensei, vamos compartilhar isso na nossa aula, né? Ele mora em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, é casado com a Merê Mantovani. Ele é multiempreendedor no ramo automobilístico. Ele é investidor, ele é pastor, ele é mentor, ele é escritor, palestrante e fundador de uma comunidade internacional para o discipulado do reino no Brasil. Quando eu falo reino, gente, quando eu falo da palavra do reino, não venho trazer uma religião ou religiosidade para vocês. Quem me conhece, a maioria que me conhece, sabe que não é sobre religião. Eu creio em algo muito maior do que isso, né? Da gente se conectar com aquela fonte que nos criou e que nos fez imagem e semelhança, tá? Então, com a palavra, Marcelo Mantovani. Bom dia, pessoal. Eu estava conversando com a Larissa e estávamos orando aqui também. Achamos de extrema importância falarmos sobre a nossa identidade no reino, né? Então, lá no início, Deus, quando Ele cria cada um de nós, o homem e a mulher, Ele faz segundo a imagem e semelhança dEle. O que isso significa? Que a mesma natureza de Deus, de chamar na existência aquilo que não existe como se existisse, está dentro de mim, está dentro de você, através do Espírito dele. Então, o Espírito da criação, que foi chamando forma em todas as coisas, quando Deus foi liberando a palavra, esse Espírito hoje habita dentro de mim e dentro de você. Então, ser imagem e semelhança de Deus é uma identidade minha e sua. Nós somos filho amado, feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, as mesmas características que Deus tem, eu e você como filhos temos também em Cristo. Por isso que a palavra diz que em Cristo existe todas as coisas. Tudo que existe, existe e coexiste em Cristo. Então, Cristo, ele habita dentro de mim e de você. Então, essa natureza de imagem e semelhança é uma identidade que tem que ser ativada dentro de mim e dentro de você. Porque quando entendemos isso, passamos a vigiar nas nossas atitudes. Passamos a vigiar naquilo que falamos. Porque a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder de vida ou de morte. Por que ela carrega poder de vida e de morte? Porque ela carrega uma frequência. Então, tudo é frequência. Então, quando eu falo algo, eu estou liberando uma frequência e essa palavra que eu estou liberando, ela vai me conectar com essa verdade que eu estou declarando. Por isso que em Ezequiel, Deus disse, profetiza ao Filho do Homem. Por isso que a palavra diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Antes, ela cumpre aquilo que foi determinado. E eu e você, como imagem e semelhança de Deus, as nossas palavras também vai exatamente cumprir aquilo que estamos determinando. Então, ser imagem e semelhança de Deus engloba toda essa situação. A gente tem que entender que essa natureza de chamar na existência aquilo que não existe como se existisse, depende de mim e de você também. Então, Deus ele nos deu essa capacidade através do poder da palavra, através de um posicionamento, através de princípios, através de valores, através de uma cultura do reino, mentalidade de governo. Então nós que pregamos sobre o reino de Deus, não defendemos religião, paradigmas, crenças, não. Nós defendemos princípios, porque o reino de Deus ele é constituído por princípios. E se eu vivo os princípios, eu não preciso das regras que são estabelecidas. Mas todas as vezes que eu quebro o princípio, eu entro nas regras. Vou dar algum exemplo aqui. São 9 princípios. São 9 princípios, são 10 mandamentos e são 9 frutos do Espírito Santo. Todos esses estão interligados. Mas, Marcelo, qual que é o caminho? O caminho é você focar o mais simples, o prático, que você não vai ter erro. Inclusive, o apóstolo Paulo disse, quem faz essas coisas não sofre condenação. Qual que são os frutos do Espírito Santo? Porque eu disse, os 9 frutos, os 10 mandamentos e os 9 princípios estão todos interligados. Então, se focarmos no fruto do Espírito Santo, não vai ter erro. Quais são eles? Bondade, benignidade, fidelidade, paz, mansidão, domínio próprio, amor, alegria e fé. O apóstolo Paulo disse, quem pratica os frutos do Espírito Santo, não há condenação. Então, se tivermos fidelidade, se tivermos mansidão, bondade, benignidade,
fruto do Espírito Santo, paz, amor, alegria, desfrute, sabe? E vivemos na fidelidade, que é um princípio, junto com aquilo que é princípio do reino de Deus, tipo assim, viver a fidelidade nos princípios do reino de Deus, não teremos condenação. Pode ver que desde o início, todas as vezes que há um erro cometido, há uma quebra de princípio, há uma quebra de mandamento e há uma quebra de fruto de Espírito Santo, o contrário. Por isso que Deus, quando aparece para Caim, Deus não impediu Caim de fazer o mal. Deus não vai impedir eu e você de fazer o mal. O que Deus vai fazer? Ele vai nos alertar. Se você é uma pessoa que tem Cristo dentro de você, Deus vai falar através do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que não conhece a plenitude de Deus, mas a primícia do Espírito Santo está lá dentro, porque todo ser humano que está vivo na Terra tem a primícia do Espírito Santo, porque é o sopro de vida. Então, todas as pessoas vivas na Terra têm a primícia do Espírito. Só que o que a gente tem que fazer? Buscar uma medida maior, buscar níveis maiores do Espírito Santo. Então, Caim, ele tinha a primícia do Espírito Santo. Então, se Deus não fala pelo Espírito Santo, Deus vai falar pela nossa capacidade, pela nossa mente superior, que é o quê? Que é a nossa intuição, que é uma capacidade mental superior. Deus ele vai falar na minha intuição. E Deus falou para Caim, Caim, olha, o mal já está à porta. O que Deus está falando para ele? Manifesta o fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Tenha domínio próprio. E não comete esse assassinato, não mata o seu irmão. O que Caim fez? Caim não deu ouvido. Caim foi, executou e matou. Então Deus ele não vai impedir, mas ele vai nos alertar para sempre permanecer no fruto do Espírito Santo. E quando Caim não tem o domínio próprio, ele quebra um princípio. Um dos princípios, que é a vida. Quando a gente quebra o princípio da vida, aí a gente sofre uma condenação. Então eu sempre falo, eu e você temos que tomar muita atenção de não quebrar princípios, porque quando há quebra de princípios, é séria a situação. Deus perdoa? Deus perdoa. Davi ele quebrou um princípio. Qual que é o princípio que Davi quebrou? Aliança. Então, aliança é um princípio. Quando se quebra um princípio, Deus estabelece uma regra. Quebrou o princípio? Não adulterarás. Quebrou o princípio da vida? Não matarás. Então, todo princípio, quando é quebrado, é estabelecido uma regra e um julgamento. Então, nós que somos do reino de Deus, pregamos e vivemos os princípios. Porque quando eu estou nos princípios, eu estou alinhado com os 10 mandamentos e eu estou vivendo nos frutos do Espírito Santo. Aí eu estou fazendo aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Porque lá em Romanos capítulo 12 diz assim, seja o vosso culto racional, para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer? Deus ele tem a boa, a perfeita e agradável vontade para mim e para você. E para todos aqueles que crê. E para todo mundo que deseja viver uma vida de princípios. Então, eu e você temos que colocar a nossa vida e alinhar nesses princípios. E viver esses valores do reino de Deus. Viver essa cultura do reino de Deus. Viver uma mentalidade de governo. Por quê? Porque Deus ele nos criou para governar. Quando ele fez o homem, ele disse, governa sobre todas as coisas. Só que, primeiramente, eu tenho que governar sobre a minha vida. Quando eu governo a minha vida, tendo dos frutos do Espírito Santo, bondade, benignidade, fidelidade, paz, mansidão, domínio próprio, amor, alegria, fé. Quando eu domino isso, eu passo a ser um governante da minha própria vida e isso começa a se estender sobre toda a minha casa, sobre toda a minha família e sobre todas as áreas da minha vida. Então eu governo corpo, eu governo alma e eu governo espírito. Porque eu sou um ser restaurado em Cristo, feita a imagem e semelhança do Senhor, como descendência de Abraão, cordeiro das promessas, e eu passo a governar a terra. Porque o Senhor quer que os filhos, a palavra diz lá que a criação, ela está em ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então eu tenho que viver os princípios do reino de Deus e manifestar os frutos do Espírito Santo e trazer o reino sobre a terra. Por isso que a palavra diz que ele nos chama de embaixadores do reino. O que faz o embaixador? Ele traz a cultura do reino, daquele país representado na terra que ele está. Então eu e você não somos dessa terra, mas estamos vivendo nessa terra, trazendo a cultura do reino de Deus
para essa terra, através dos valores, através dos princípios. Então, um dos princípios, e o que eu quero focar aqui, que é a vida, vai fazer todo sentido nessa questão do tema do livro de vocês. Porque nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Nós não temos, porque quando decidimos tomar uma atitude dessa, de um aborto, o que estamos decidindo fazer? Quebrar um princípio. E se estamos quebrando o princípio, estamos tirando a vida, então estamos entrando em juízo. Deus, ele perdoa? Deus perdoa. Porque Deus, ele sabe a intenção do nosso coração. Quando há verdadeiro arrependimento, que foi a primeira palavra que Jesus disse, é arrependei-vos, porque vos é chegado o reino. Então, se queremos viver o reino de Deus, temos que nos arrepender. Temos que nos arrepender desse eu, pedir perdão, o Espírito Santo é fiel para perdoar e seguimos a vida. Mas temos que ter a consciência, porque o Evangelho, ele é consciência. Temos que caminhar em consciência plena. O Evangelho não é religião. O Evangelho não é regras. O Evangelho não é eu posso, eu não posso, é isso e aquilo. Não, não existe. O apóstolo Paulo, ele disse, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Então, na medida da evolução de mente, de consciência que você tem em Cristo, você vai deixando isso, você vai deixando aquilo pelo próprio Espírito. E vamos termos essa consciência plena do Cristo dentro de nós. Por isso que o ladrão na cruz não se batizou, o ladrão da cruz não participava de nenhum culto, não participava de nenhuma sinagoga judaica, de nenhuma regra judaica. Ele só teve um estado de consciência, ele foi iluminado. Nós estamos aqui porque somos maus. Ele, porém, é justo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus disse? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Então ele teve um choque de consciência. Ele teve um despertar que ele era mau, mas o Senhor é bom. O que ele está fazendo? Ele se arrependeu. Ele se iluminou. Ele aceitou. Então a gente tem que entender que o Evangelho é consciência o tempo todo. Então, nessa questão de aborto, é um princípio. Quando se quebra a vida, aí estabelece a morte. E quando estabelece a morte, quebrou esse princípio. Aí a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que alertar. Nós que somos do reino de Deus, vivemos por princípios, temos que nos posicionar no reino, não podemos ser omissos, temos que falar a verdade. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor deixou como regra para nós, aquilo que o Senhor deixou como princípio, aquilo como o Senhor deixou de caminho trilhado. Imagina você caminhando numa beira de um mar e você vê aquele caminho trilhado. Jesus, ele é esse caminho. Então, onde ele colocou o pé, onde ele pisou, nós vamos pisar. Onde ele não pisou, não vamos pisar. Naquilo que ele pôs foco, colocaremos foco. Naquilo que ele não pôs foco, não colocaremos foco. Porque o que a religião faz? Coloca foco aonde Jesus não colocou. Por isso que Jesus soltou aquela frase que eu acho maravilhosa. Você escoa um mosquito e engole o camelo. Por que faz isso? Porque são as regras, são os paradigmas. Então são os eu posso, eu não posso, é isso, isso é pecado, não é pecado. Deus quer nos libertar disso. Porque o Espírito Santo quer nos guiar. Em Romanos fala, se sois filhos de Deus, sois guiados pelo Espírito Santo. Aí se torna filho de Deus. Então é uma condição. Então eu que sou guiado pelo Espírito Santo, eu não preciso de ninguém ficar falando para mim o que eu posso ou o que eu não posso. É só eu orar, eu buscar o Espírito Santo e ele vai falar comigo. Aí eu não tenho a sensibilidade no Espírito de ouvir a voz do Espírito Santo, o Senhor vai falar com a tua faculdade mental superior, que é a intuição, e vai te falar, vai te acender aquele botãozinho de alerta no teu peito. Olha, isso aqui está errado, isso daqui não conduz, esse caminho aqui vai dar ruim, não vai dar bom. Todos nós temos esse sentimento de ter uma intuição que algo não está legal. Então, como temos essa intuição, isso é Deus falando conosco. Então, Deus, ele tem níveis para falar comigo, com você, na medida da tua busca. Então, essa questão de princípio é fundamental. E nós que temos essa mentalidade, temos que estar aptos a viver os princípios. Que nenhum dos princípios, eu vou falar todos para vocês aqui, deixa eu abrir para não esquecer nenhum. Primeiro princípio, caráter. Quem quer marcar? Caráter é um princípio. Mordomia é um princípio. Eu sempre dou exemplo do Batman, né? Tem o Alfred, que é o mordomo dele. Tudo é do Batman, mas o Alfred, que é o mordomo, desfruta de tudo. Assim é. Tudo é do Senhor. Tudo é de Cristo.
Mas eu e você estamos aqui para reinar e governar. E nós estamos aqui para ativar esse princípio de mordomia e desfrutar sobre tudo que o Criador criou. Então é direito meu e é direito seu desfrutar do melhor. A palavra diz, se posicionar, comerás o melhor dessa terra. Jesus disse, eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a gente tem que entender isso. Vida e vida com abundância. A religião pega aquilo que é mais de ruim para deixar você mais miserável possível para você agradar a Deus. Não, nós não defendemos culto à escassez e à miséria, porque o reino de Deus é prosperidade. É prosperidade. E prosperidade é um princípio. Abençoarei vocês. É uma promessa feita a Abraão. Multiplicarei. Então a gente tem que entender isso. Tá? E Jesus, ele reina, ele governa sobre tudo que existe. Então, mordomia é o segundo. Terceiro princípio, semeadura e colheita. A palavra diz que enquanto houver sol e lua, o princípio de semeadura e colheita está ativo. Então, tudo que eu semeio, eu vou colher. Tá? Se você vai para as leis universais, é lei, causa e efeito. É a mesma coisa, semeadura e colheita. E se você vai em Gálatas 6, 7... a palavra diz, o que o homem semear, ele vai ceifar. Então, isso é um fato, tá? Então, eu quero dizer assim, a religião, ela só abrindo um parênteses aqui, a religião, ela confunde muito isso. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de entender o que é aflição do reino. O que é aflição do reino? Jesus disse, o justo sofre muitas aflições, porém, eu, o Senhor, os livro de todas elas. O que é aflição do reino? A aflição do reino é quando você vai se posicionar para defender um princípio do reino nessa cultura desse mundo maligno. O que isso vai trazer? Vai trazer uma aflição. Que nem vocês estão escrevendo um livro sobre o tema aborto. Então vocês vão se posicionar contra o aborto. Então essas aflições do mundo vão vir, porque o mundo já está na mão do maligno. E entre um parênteses, o que é o mundo? O mundo não é a criação. O mundo é o sistema que opera, é o sistema de paradigmas, é o sistema de mentalidade, já está na mão do maligno. Mas nós, com a cultura do reino, como embaixador do reino de Deus, trazemos essa mentalidade de governo. Então nós não vivemos debaixo desse domínio do maligno. Mas as aflições do mundo, quando a gente se posiciona, que nem eu vou subir essa live no meu Instagram. Com certeza vai ter gente que vai entrar ali e vai criticar, porque não concorda. Vai falar, meu corpo, minhas regras, etc, etc, etc. Só que nós temos que defender os princípios do reino. Então, essas aflições, o Senhor disse, eu vou nos livrar de todas elas. E o que o religioso entende disso? Que toda dificuldade desse princípio de semeadura e colheita, as pessoas esquecem tudo que fazemos é uma semeadura e colheita. Então, o religioso, ele pensa assim, ele plantou uma semente ruim, ele lançou uma semente de contenda, ele lançou uma semente de adversidade, ele está plantando isso, lançando essa semente na terra. E ele vai colher exatamente isso, porque é um princípio, semeadura e colheita. E o religioso confunde que isso é aflição do reino. Isso não tem nada a ver com a aflição do reino. Você vai conhecer inúmeras pessoas que estão em várias dificuldades nas áreas, são religiosas e falam, estou na luta, estou na prova, estou com dificuldade. Por quê? Porque confunde o que é aflição do reino. A aflição do reino é quando você se posiciona para cumprir um propósito de Deus. E Deus falou, eu vou te livrar de todas elas. É vitória certa. Agora, aquilo que eu semeio ruim, se eu lancei uma semente de limão na terra, eu vou colher limão. Não tem como colher laranja. Eu vou ter que chupar o limão azedo. Mas o que eu faço então? Irmão, lança muitas sementes boas, para que as sementes boas, o seu fruto de justiça na balança, quando você é colocado perante o Senhor, você fica no positivo. Todos nós temos semente ruim, porque nós erramos, faz parte do ser humano errar. Mas eu tenho que lançar muitas sementes boas, para as boas sementes sufocarem as más, e eu ter uma colheita abundante de coisas boas. Só que o religioso não entende isso. Então, esse terceiro princípio aqui, que é semeadura e colheita, ele está ativado, e tudo é uma semente. Tudo é uma semente. Um relacionamento é uma semente, uma amizade é uma semente, está ligado à fidelidade, fruto do Espírito Santo, nos negócios, naquilo que eu trabalho, naquilo que eu falo, na minha verdade. Tudo é uma semente. Então, o tempo todo estou semeando. Um exemplo rápido disso, Davi. Deus o livrou ele de todas as guerras.
Só que aquilo, quando ele quebrou um princípio, quando ele quebra o princípio da aliança, que ele adultera, Deus disse, você vai colher. Eu não vou te livrar, você vai colher. E ele sabia que muitas coisas ruins que aconteceu com a família dele, que nem assassinato entre irmão, abuso de irmão para irmã, tudo isso foi questão de um princípio quebrado. E ele colheu isso. Deus o perdoou, mas a consequência fica. É igual quando acontece um adultério, a pessoa vai ter um filho fora do casamento. A consequência fica. A gente vai ter que saber e aprender a lidar com ela, estabelecendo perdão o tempo todo, trazendo frutos de arrependimento o tempo todo, para viver o que é bom de Deus. Então, semeadura e colheita está ativado sobre nossas vidas. Amém? Não tem como. Então, o quarto princípio, autogoverno, que está totalmente ligado com o fruto do Espírito Santo, domínio próprio e mansidão. Aquilo que eu te falei, você só governa quando você tem seu próprio autogoverno. Não tem como você governar a terra, não tem como você ser um embaixador do reino de Deus se você não governa a sua própria vida e se você não governa a sua própria família. Então isso é fundamental. O quinto princípio, soberania. É a gente reconhecer a soberania do Senhor. Porque quando nós reconhecemos a soberania do Senhor, toda a nossa gratidão vai para Ele. A gente literalmente vive todos os dias declarando aquilo que o apóstolo Paulo declarou em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então a soberania é reconhecer o poder e a autoridade do nosso Criador sobre nossas vidas. O sexto, individualidade, que é a nossa identidade. Cada pessoa tem a sua identidade. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem a sua digital. Cada pessoa tem a sua assinatura energética, seu estado de vibração. Então a gente tem que entender isso. E outra coisa, no reino de Deus não existe igualdade. A única igualdade que existe no reino de Deus é o amor dele pelas nossas vidas. Ok? Por quê? Porque vamos viver pelos galardões. Seremos retribuídos segundo os nossos galardões. Seremos retribuídos segundo os nossos frutos. Seremos retribuídos segundo os nossos talentos. Por isso que Jesus disse lá na parábola dos talentos, ele entregou 5 para um, 2 para outro e 1 para um. Quem tinha 5 multiplicou. Então o seu galardão passou para 10. Então, se o Senhor entregou um talento, igual o Senhor está entregando esse livro para vocês, isso é um talento, esse talento vai se multiplicar, esse talento vai atingir vidas, vão impactar vidas, vão transformar vidas pelo testemunho de vocês. Então, através desse livro, dessa escrita, vocês vão receber o galardão do reino de vocês. Cada pessoa que seja impactada pela vida de vocês, isso é um galardão para vocês. Uma recompensa. Uma né? recompensa. Esse é os talentos. Então Jesus disse, aquele que tinha 5 passou a ter 5, aquele que tem 2 passou a ser 2, e aquele que tinha um talento escondeu e não multiplicou, o Senhor veio, tirou, entregou para aquele que tinha 11 e lançou aquele servo nas regiões inferiores. Então a gente tem que entender que nós temos que multiplicar para o reino. Porque seremos julgados segundo os nossos frutos, segundo os nossos talentos. Então isso é um princípio, individualidade, que é a nossa identidade, tá? Não existe igualdade no reino dos céus, não existe igualdade na terra e não existe igualdade no inferno. Tudo é hierarquia. Tudo é hierarquia. A única igualdade que existe é pelo amor. Deus nos ama incondicionalmente, cada um de nós. E Deus não se alegra na morte do ímpio. Então Deus ama todos iguais. Só que os nossos talentos, os nossos galardões serão retribuídos pelo nosso fruto. O apóstolo Paulo não vai ser recompensado com a mesma galardão que um ladrão na cruz foi recebido, entendeu? São diferentes patentes. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso. Então, como é que será quando o Senhor voltar para reinar e governar? Ele vai entregar os talentos que nós multiplicamos, e nesses talentos seremos colocados em posição de governo. Então, nós temos que dar frutos do Espírito Santo. Por isso que a nossa vida tem que ser de testemunho. Sétimo princípio, aliança.
Esse é muito forte, porque é aliança com Deus, é aliança com o Pai, com o Espírito Santo, aliança com o Senhor, aliança no seu relacionamento, no seu casamento, aliança com seus amigos, aliança no trabalho, aliança em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente quebra esse princípio de aliança, quando a gente quebra o princípio da fidelidade, o fruto da fidelidade, nós quebramos a aliança. Então, a aliança, primeiramente, é com o Senhor, principalmente para quem é casado aqui, porque uma das primeiras alianças que nós, adultos, fazemos com o Senhor é como estamos na frente do altar. Então, nós estamos firmando uma aliança com Deus. Entende? E isso é muito bonito, porque não é questão de um ser maior ou menor do que o outro. Deus, ele disse que o homem ele tem que amar sua esposa assim como Jesus amou a igreja. Como é que o homem tem que amar sua esposa? Se necessário, dar a vida dele. O verdadeiro homem de Deus, ele dá a vida dele pela sua esposa. Ele se sacrifica pela sua esposa. Por quê? Porque ela é uma mulher virtuosa, de Provérbios 31. Entende? Ela só lhe faz bem, então ele tem que dar a sua vida, assim como Jesus entregou sua vida. Então é um amor extremo. É a coroa do seu marido. Com certeza. O problema é que o mundo, lembra? O mundo, o sistema de paradigmas, não entende isso. E não está falando de ser submissa a um cara que não vive princípios. Não é isso, tá? Se a pessoa não vive princípios, não tem por que ser submissa. Mas é respeito, é caminhar junto. É caminhar lado a lado. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Talvez as pessoas que assistam depois não entendam o que nós estamos falando sobre submissão. Nós não estamos falando daquela questão, a mulher, nossa, baixa a cabeça para tudo, né? Sim. Sabe? Aquela coisa de diminuir a mulher, vamos dizer assim, a uma posição, rebaixar a mulher. Não é questão disso, não é estar submissa. Não é essa a questão. A questão de estar submissa é estar na mesma visão, andando submissão, sob a mesma missão. Então, homem e mulher, quando se unem, quando se juntam, estão sob a mesma missão. Por quê? Porque estão unidos com Deus, então estão no cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Então, estão na mesma missão, na mesma visão. Não tem como andar junto com alguém se você não estiver na mesma visão. Não tem como. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, quando com o seu companheiro, com o seu esposo, vou falar aqui para mulheres, vocês estejam alinhadas com ele, andando, orem juntas, conversem, tenham diálogo. Tudo é conversado, precisa ser conversado, tem que ter comunicação para que vocês realmente desfrutem e estabeleçam cada dia mais uma aliança. Não é somente sobre união, é questão de unidade, é ser um. União e unidade são 2 coisas bem diferentes, e isso tem a ver com a submissão, estar debaixo da mesma missão que Deus entregou para o casal, como o propósito do casal, único. Exatamente. E quando Deus ele fala que ele vai fazer uma mulher que vai colaborar, ajudar o homem, na tradução exata, ela é uma opositora idônea. Então, a mulher, ela tem que estar dirigida pelo Espírito Santo e direcionar o seu esposo, fazer uma posição mesmo, porque uma posição idônea, de falar assim, olha, isso não está certo. Questionar, colocar o homem na rota daquilo que é bom, perfeito e agradável, para viver o culto racional, entende? Então, a mulher sábia, ela tem essa característica de colocar o homem nos trilhos, ser uma opositora idônea, sabe? Não aquela opositora que fica questionando, criticando tudo, não. rixosa. Exato, porque aí fala que é pior do que uma pessoa que mora numa casa com goteira na cabeça. Mas uma opositora idônea fala, olha, esse caminho não é bom, temos que ir para o outro, porque essa, sabe, fazer aquela oposição dirigida pelo Espírito Santo. Sim. Sabe? E temos que entender que essa aliança, que nem o apóstolo Paulo fala em Hebreus, que Deus ele é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, só que depois ele fala algo seguinte, que se o homem está em contenda com a sua mulher, as orações desse homem são bloqueadas. São impedidas. Então não tem maior e menor, tem o papel de cada um caminhar junto, entende? O homem tem que amar a mulher como
com a sua própria vida, se for necessário. Isso é muito forte. Jesus foi claro, assim como eu amei a minha igreja, o homem tem que amar a mulher. E a mulher ela tem que ser essa opositora idônea, está em concordância, está colocando a pessoa no caminho, está colocando o homem no caminho, sendo a voz de autoridade, sendo a mulher virtuosa que está em Provérbios. Então isso é muito forte. Então tudo isso está alinhado com o princípio de aliança. Ok? A gente está vendo, a gente está entendendo que se eu entendo os princípios e se eu vivo através dos frutos do Espírito Santo, não há condenação contra a minha vida. O sistema religioso complica tudo. A religião ela coloca um fardo, a religião coloca um peso. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu peso é suave. Por quê? Porque a gente tem que viver os princípios, é uma decisão o tempo todo. Mas é leve, é suave quando você entende os princípios. Quando você entende os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos não tem nada a ver com as leis judaicas. As leis judaicas foram estabelecidas em Deuteronômio, em Levítico. Isso não tem nada a ver conosco, porque Jesus, sendo judeu, não chamou ninguém para ser judeu. Ok? Porque a gente vive em princípios. Então os mandamentos estão válidos. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Isso está tudo linkado com os princípios, linkados com os frutos do Espírito Santo e com os 10 mandamentos. Então, a aliança, ela engloba tudo isso, tá, pessoal? Ela é ampla. Tá? Agora vamos para a 8º princípio, que é vida. Vida engloba tudo também. Principalmente no tema do livro de vocês, ok? Não temos o direito de tocar na vida de ninguém. De ninguém. De ninguém. É nítido. Toda pessoa que tocou na vida de uma pessoa, a consequência vai ser forte. A gente tem que entender isso. Por isso que Deus falou para Caim, o mal já está à porta, Caim. Não faça isso. Deus ele não vai impedir nenhum ser humano de fazer um mal desse. O que ele vai fazer é alertar o coração. Você pode ter certeza que a pessoa que toma uma decisão dessa, ela foi alertada pelo Espírito Santo. Ela foi alertada pelo Espírito Santo. Se ela não foi alertada pelo Espírito Santo, se é porque o que acontece? Nós temos que estar numa frequência de ouvir a voz do Espírito Santo. A gente tem que estar nos frutos do Espírito Santo, ter mansidão, ter paz, ter alegria, ter domínio próprio para poder parar, começar a invocar o Senhor, orar ao Senhor e sentir o Senhor no nosso espírito, falar no nosso espírito. Então a sua estação de rádio tem que estar muito bem sintonizada para ouvir a voz de Deus. Frequência. Tua frequência. Mas quando isso não está, mesmo assim, pela infinita misericórdia do Senhor, o Senhor vai apertar o botão da intuição. E você vai saber, isso que eu estou fazendo não é bom. Isso que eu vou fazer não é legal. Por quê? Porque a verdade, ela é. Escreve isso. A verdade, ela é. Então, todo mundo sabe qual é a verdade. Até um animal. Eu dou o exemplo da minha cachorra. Minha cachorra, quando ela faz xixi fora do lugar dela, quando eu acordo, ela nem vem dar bom dia. Porque ela sabe que ela fez algo errado. Por quê? Por causa da intuição. Então, nós temos a intuição. Sabemos que estamos fazendo algo errado. Todos nós já tivemos essa sensação. Eu sei que o que eu estou fazendo não vai dar bom, mas pela teimosia a gente vai e faz. E dá ruim. Por quê? Porque Deus falou pela nossa intuição. E se você parar um pouquinho para se concentrar, orar, você vai ouvir o Senhor falar no teu espírito, não faça. Então, a vida, ela tem que ser respeitada em todos os sentidos, corpo, alma e espírito. Quando desrespeitamos uma vida, estamos quebrando um princípio. E terá consequência. E não importa se essa vida já veio ao mundo ou se ela está apenas simplesmente começando a se formar no ventre. Exatamente. A partir do momento que se encontra o óvulo com o espermatozoide, já existe vida, já existe energia de vida. Sim. Ali já está a vida. Da mesma forma que nós passamos por processos na nossa vida de desenvolvimento, quando nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, estamos vivendo, estamos respirando, estamos ativos. Existem células se regenerando, morrendo a cada momento no nosso interior, mas existe um processo de vida. E da mesma forma, quando
uma vida começa a se formar no ventre, ela está apenas em um processo de desenvolvimento diferente do nosso que já estamos aqui fora. Mas ela está se formando, ela está acontecendo, está progredindo. Exatamente. E a ciência já... Culto racional. Sim. A ciência já detectou e já afirmou como um fato, uma verdade. Quando há fecundação, tem uma explosão de luz. Porque é no exato momento que o Espírito, lembra a primícia que eu falei do Espírito Santo? Entra na vida de uma pessoa. Ok? Aí as pessoas que... É engraçado porque quem deveria de entender sobre isso, que são os cristãos, não entende. Se você pegar esse pessoal aí que estuda o universo, sabe? Que fala gratidão, 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 eles entendem que a centelha divina entrou naquele exato momento. Só que eles não vão falar Espírito Santo, eles vão falar centelha divina. Entende? Ou vou falar consciência universal, uma fagulha da consciência universal, que nada é do que o próprio Espírito Santo, que é o Cristo. Porque entende? se Deus é divino e Ele soprou em nossas narinas o seu sopro de vida, que é o Espírito Santo, Sim. então essa luz que entra, essa centelha divina, o que é uma centelha? É um pedaço, é uma fagulha. Exato. É isso, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Como eu disse, todas as pessoas vivas na Terra têm a primícia do Espírito Santo. É inegável. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não julgar. Por isso que Jesus disse, não julgais. Não senta nessa cadeira de julgar. Porque Ele é o verdadeiro juiz. Ele é o único ser digno. Lá o apóstolo João disse que na congregação universal não tinha ninguém digno de abrir o selo. A gente vê que a hierarquia existe no céu. Aí o anjo toca no apóstolo João e disse, esse é o Cordeiro, aquele que reina e governa sobre todas as coisas. Esse é o digno. Apocalipse, né? Em Apocalipse. Então a gente tem que entender que a gente não tem o direito de tocar na vida de ninguém. Da maneira que julgar será julgado e da maneira que medir será medido. Por quê? Porque nós não estamos nessa condição de julgar ninguém. Se eu posso ajudar, o que eu tenho que fazer é ajudar. Eu tenho que ajudar como? Com conhecimento. A melhor ajuda é conhecimento. A melhor semente é conhecimento. A melhor semente é instrução. É instruir no reino. É fazer discípulos. Jesus só deu uma ordem. Ide e fazer discípulos. Olha o que a religião fez. Fez uma bagunça na nossa mente. A religião divide. A religião ela cria tendas. Jesus, quando sobe o monte da transfiguração e sobe com Pedro e com João, ali ele se transfigura. Aí veio uma voz do céu e disse, esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Aí o Pedro ele diz assim, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui. Vamos fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias e outra tenda para você. Porque essa é a visão humana, fazer tendas. Mas Deus disse, este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Veio uma luz muito forte e quando eles conseguiram erguer a cabeça, eles enxergaram quem? Somente Jesus. Porque Ele é o caminho. Ele é o caminho, não tem que fazer tendas, Ele é o caminho. Ide e fazer discípulos. Jesus falou, ide e abrir congregações, instituições, CNPJs e dividir meu povo. Não, ide fazer discípulos sobre toda a terra, até os confins da terra, fazer discípulos. Porque um só povo, um só reino e um só rei. A gente tem que entender isso. Não podemos ser divididos. Porque Jesus, ele quer pessoas, discípulos. Nós não somos discípulos de Moisés, nós não somos discípulos de Elias, nós não somos discípulos de Abraão, nós somos discípulos daquele que reina. Nós somos discípulos daquele que governa sobre toda a existência. Nós somos discípulos daquele a qual é digno de toda adoração. Nós somos discípulos do Rei Jesus e ponto final. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu mestre. Não chamar ninguém mais de Pai. Ele é minha cobertura, Ele é o meu Senhor, Ele é meu mestre, Ele é meu tudo. A gente tem que entender isso. Segui-lo. Este é meu filho amado em quem minha alma se compraz e segui-lo. Quando a gente fala de ser discípulo, a gente está falando aí de o que o discípulo faz. Ele faz aquilo que o mestre ensina. E ele replica, ele reproduz aquilo que o mestre ensina. Não, ele só não põe em prática, ele passa adiante.
sabe? Fazei discípulos. Então, ele está falando para os discípulos, fazei discípulos. Exatamente. É transbordar, em outras palavras. Isso. É nós nos apresentarmos aqui, compartilhar aquilo que ele entregou no nosso coração através de um relacionamento com ele, não através da religião ou visita a locais físicos. É muito bom estar junto, é muito bom estar em união, mas é importante também e muito maior que isso, muito mais importante que isso, estar conectado àquele que nos criou, para que seja feito, então, que seja expandido o reino dele. Já passou pelos 9, né? Então tem a verdade. Ah, verdade. Tá. Depois eu vou fazer um adendo, uma pergunta. E vamos abrir depois para perguntas no final. Então o último princípio é a verdade. São 9. E quem que é a verdade? A palavra é clara. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ponto final. Não tem outra verdade. Eu sempre falo, por onde eu começo a ler a Bíblia? Começa por Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois eu vou para onde? Volta para Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois Mateus, Marcos, Lucas e João. Até você entender quem é o Senhor. O que ele está querendo, o que ele está pregando, o que ele quer ensinar, o que ele quer passar, a verdade que ele é. Depois a gente vai para o restante. Depois a gente vai para Gênesis, entender o princípio, porque em Isaías 46:10 fala, eu anuncio o fim desde o princípio. Então o fim vai ser como no início. Entende? E como é que foi o início? Deus governando com o homem justo. Como é que vai ser o fim? Deus governando com o homem justo. Pode ter certeza disso. Então a gente tem que entender que ele é a verdade absoluta sobre tudo que existe. A chave. Ele é a chave hermenêutica, ele é a interpretação de toda a palavra. Vou dar exemplo. No Antigo Testamento, Moisés cometeu erros, todos cometeram erros, mas quem não cometeu erro? Aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, ele é aquele que não cometeu erros. Então, ele é o caminho. Ok? Eu não posso seguir Moisés ao pé da letra. Por quê? Porque ele cometeu erros. Eu não posso seguir Davi no pé da letra. Por quê? Porque assim como eu e você cometeu erros. Eu tenho que aprender como homens e mulheres de Deus que eles foram, e naquilo que eles acertaram, acertar também naquilo que eles erraram, eu não posso errar. Por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Ele foi um homem segundo o coração de Deus porque ele teve duas atitudes, marca aí. Primeira atitude, o que é ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Vamos aprender com Davi. Primeira atitude, ele nunca atribuiu culpa a ninguém. Deus tem pavor de pessoa que se vitimiza. Davi sempre dizia quando ele errava, eu pequei e eu somente pequei contra ti, Senhor. Ele nunca se vitimizou. Isso está ligado também a um princípio de caráter e da verdade, porque Deus ele sonda a intenção do nosso coração, não adianta. Não adianta você falar, não adianta fazer charminho, não adianta se vitimizar. Deus ele sabe a intenção mais profunda do teu coração. Então, quanto mais sincero você é, Senhor, eu pequei, não atribui culpa a ninguém, eu pequei, eu errei. Você resolve 50% dos seus problemas. Verdade. E tem a transformação. Não pecar nas mesmas coisas. Exatamente. E a segunda questão é essa. Essa é a segunda. Davi nunca cometeu o segundo erro, a mesma coisa. Davi nunca cometeu o mesmo erro. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Entende? Isso é ser um homem segundo o coração de Deus. Não atribuir culpa a ninguém, reconhecer os seus erros e não errar mais naquilo que você já errou. Ponto final. Isso vai te tornar você um homem segundo o coração de Deus e uma mulher segundo o coração de Deus. Isso é tremendo, porque se for para analisar, eu sempre falo isso, a vida de José é uma vida perfeita perante aos olhos do Senhor, e nós, como os leitores da história, daquilo que foi fato, nós não percebemos nenhum erro na vida de José. Mas Davi falou o seguinte, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E Davi errou bastante. Mas por quê que ele é um homem segundo o coração de Deus? Por conta dessas duas características. Nunca atribuiu culpa a ninguém e nunca cometeu o mesmo erro duas vezes. Então, a verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Quem morreu por você? Jesus.
Se eu estou falando algo aqui que Jesus não afirmou, descarta totalmente. Porque entre o que eu falo, entre o que a Larissa fala e aquilo que o Senhor falou, fica com o que o Senhor falou. Sim. Agora, como é que eu vou saber o que o Senhor falou? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Não tem como, porque é ali que está descrito. Mas tendo a chave hermenêutica. Tendo a chave hermenêutica. Então, a gente tem que entender Jesus e passar pelo filtro, ok? Exemplo. Moisés, quando se irou, ele falou para a terra abrir a boca, engoliu e matou todo mundo. A gente não vê Jesus fazendo isso. Quando o apóstolo Paulo também, ele estava no momento ali, vendo uma situação na igreja local, ele disse que ele entregou uma pessoa para que Satanás fosse peneirado. A gente não vê Jesus tendo essa atitude, entende? Jesus nunca fez isso. Jesus falou, quem quer me segue. Entendeu? Então Jesus ele nunca quebrou o princípio da vida, nunca quebrou o princípio do direito de escolha. Então ninguém tem o direito de tirar o seu direito de escolha. O seu direito de escolha é seu. E se você escolher errado, é você que vai escolher errado. Se você escolher o certo, é você que vai escolher o certo. Você vai ser julgado segundo as suas obras. Mas o direito de escolha ninguém pode tirar. Deus não tirou o direito de escolha de ninguém. Deus não tira o direito de escolha de ninguém, mesmo para aquilo que é errado. O Senhor não tira. Não tirou de Caim, não tirou do outro ladrão na cruz, não tira de ninguém. Deus ele respeita o livre-arbítrio. Só que temos que saber que isso é algo muito perigoso. Porque se você tomar uma decisão errada, você vai colher. Porque semeadura e colheita é o terceiro princípio. Não tem como. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Isso é um fato. Então essas são as verdades do reino. Então, como eu conheço os princípios, eu conheço a cultura do reino, eu tenho uma mentalidade de governo, vivendo os frutos do Espírito Santo, eu vou saber me posicionar naquilo que é certo e descartar aquilo que é errado. Pelo conhecimento, pelo meu culto racional de Romanos 12:1. E vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então saiba quando você se posicionar, que esse livro for lançado, você se posicionar na rede social, você se posicionar defendendo algo que é verdade, algo que é princípio, as aflições vão vir, mas lembra do que eu estou falando, o Senhor vai os livrar de todas elas e vai te recompensar com o galardão do reino. Porque o Senhor é justo. O Senhor é justo. Ninguém deu primeiro a Ele. Ele não deve para ninguém. Então, todas as vezes que nós fazemos algo bom com os nossos talentos, Ele vai vir e vai multiplicar. Você tem 5, então eu vou te dar 10. Se precisar de mais, eu te dou mais. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar os talentos. Na verdade do reino. É isso, pessoal. Sim. Marcelo, uma pergunta assim que eu creio que vai trazer um pouco mais aqui de assunto, mas vamos lá, porque a gente está passando aqui pelo Instagram também, transmitindo, e vão passar mulheres aí que vão assistir depois. Caso alguém não entenda o que a gente fala quando a gente fala sobre a palavra do reino, sabe? Sim. A pessoa que está ouvindo pela primeira vez essa expressão, palavra do reino, mas o que é isso? O que você explicaria para essa pessoa? O que é o reino que a gente está falando, sabe? De uma maneira assim, claro, objetiva, né? Mas com fundo, sabe? Sim. Com base, com embasamento, né? Quem está assistindo a primeira vez, o que você falaria? Palavra do reino. O que é a palavra do reino quando a gente fala sobre isso? Primeiramente, foi a única e exclusiva mensagem do Senhor sobre a terra. Ele disse, primeira palavra, arrependei-vos porque vos é chegado o reino. Jesus só pregou reino. Ele não pregou outra coisa. Ele não pregou regras, não pregou religião, não pregou costumes, ele pregou reino. Por isso que os religiosos da época, ele disse, vocês não entram no reino e impede o povo de entrar no reino. A única e exclusiva mensagem do Senhor foi reino. A palavra inteira fala desse reino. A palavra inteira fala do reino. De Gênesis a Apocalipse fala do reino, fala do rei eterno que governa sobre princípios. Essa é a única palavra, não existe outra. O resto é tudo confusão. Por isso que nós temos que ter Jesus como uma verdade absoluta e entender o que ele está falando. O tempo todo foi reino. Existe um reino, existe uma pessoa que reina e governa sobre toda a existência.
E ele é soberano. Entra no princípio de soberania. Então temos que ler Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o tempo todo é reino. A oração do Pai Nosso, a mais falada, a mais divulgada sobre toda a terra, as pessoas não entenderam. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o final ele fala, venha o teu reino. Jesus nos chama de embaixadores do reino de Deus. Trazer o reino sobre a terra, não é o contrário. É trazer o reino sobre a terra. E muitas pessoas pensam que quando partirem daqui vão ficar vivendo no céu com Jesus, com Deus, reinando na eternidade lá. Acho que vai subir para o céu. Só que qual que é o plano de governo para essa terra? A palavra fala que os céus são do Senhor, os céus, as camadas do céu são do Senhor. Salmo 103. Mas a terra o Senhor deu aos seus filhos, ao homem, para herança. Herança não acaba, herança perpetua. Então ele nos deu a terra, essa terra onde nós pisamos hoje, para governar. Mas que forma nós vamos governar? De que forma? De que maneira? Do jeito que está hoje? Não. Cada um fazendo o seu? Não. Existe um plano de governo que Deus tem para estabelecer nessa terra. E quando nós falamos ser embaixadores do reino, é trazer esse plano para essa terra, para que ele aconteça. Embaixar a vontade de Deus, começar a fazer o propósito dele. Por isso que nós falamos lá na outra aula também, que é por isso que o inimigo luta tanto, o que governa esse mundo, o sistema que governa esse mundo, que jaz no maligno, Sim. luta tanto para que realmente abortos sejam legalizados, haja morte, mata esses filhos, não deixa eles vir para a terra, sabe? Porque são esses filhos que estão lá e esses filhos ativados que já estão aqui que vão estabelecer o governo de Deus nessa terra, que vão reinar aqui com Deus, com Cristo, quando ele voltar, porque Jesus voltará. Sim. Isso não é uma ideologia, isso é fato, é uma verdade. Voltará para a terra. Isso. A gente tem que entender que isso é assunto para depois, como eu vou estar um bom tempo aqui na Alemanha, a gente pode fazer essa aula fechada e, se possível, depois subir para o Instagram, para falar sobre reino e salvação, porque são duas coisas distintas e o povo não entende isso. Não entende isso. Detectou medo, só que ganância. porque a religião ela gosta de pregar, marca isso daí para vocês nunca mais serem enganados, quem está no Instagram também, tá? A religião ela tem 3 pilares. Primeiro pilar, culpa. Segundo pilar, medo. Terceiro pilar, ganância. Culpa, medo e ganância é o que sustenta o sistema religioso. Qualquer pregação, qualquer menção, qualquer palestra que tem essas 3 características, culpa, medo e ganância, como pilar, vocês caem fora. Porque isso nunca saiu da boca do Senhor, ok? Jesus nunca usou culpa, medo e ganância para pregar o reino. A motivação sempre é voluntária no arrependimento, da decisão sua, do seu livre-arbítrio. Pregou culpa, medo e ganância, cai fora. Então a gente tem que entender que essa questão de reinar e governar, em Apocalipse termina como? E os reinos dessa terra e as nações dessa terra passaram a ser do seu Cristo. A Nova Jerusalém, que é uma cidade de governo, ela vai descer sobre a terra. Então a gente tem que entender que Deus ele não vai destruir a terra. O mundo que está na mão do maligno, o religioso, quando fala mundo, por estudar e ter ali o mapa mundi, o globo, ele acha que o mundo é a terra. Presta atenção, Deus disse que tudo que ele fez é bom e perfeito e agradável na criação. A criação exalta a glória de Deus. A natureza glorifica ao Senhor. A natureza não é do maligno. O que é do maligno, o mundo que é do maligno é o sistema de ideias. É o paradigma. O paradigma está na mão do maligno. O conjunto de ideias, o jeito que as pessoas pensam, o sistema, para vocês não ter confusão, escreve aí, a nossa guerra é cultural. A nossa guerra é cultural. É a cultura do reino de Deus contra a cultura do império das trevas. Porque o inimigo não tem reino, ele tem um império. Então, a nossa guerra é cultural. Tudo que se levanta contra o reino de Deus é cultura. Esse é o anticristo, esse é o sistema.
Entende? O apóstolo João disse há 2000 anos atrás que o anticristo é aquele que há de vir e já está no meio de nós. Ele declarou isso há 2024 anos atrás. Por quê? Porque é a cultura, é o sistema do mundo. Por quê? Que se levanta contra tudo aqui de Deus. Agora vocês param para pensar, a cultura do mundo hoje se levanta contra todos, escreve aí, contra todos os princípios do reino de Deus. Então é normal matar, é normal mentir, é normal um monte de coisa. Não é normal, está comum. Está comum, né? Mas não é normal. Entendeu? Por quê? Porque tudo aquilo que a cultura do mundo está pregando hoje é contra os princípios do reino. É contra a cultura do reino. Então a gente tem que entender, para terminar essa pergunta, Larissa, que é o seguinte: existe um rei, existe um reino e existe a cultura do reino. E a cultura do reino, ela está nos pilares de uma mentalidade de governo e de princípios e de fruto do Espírito Santo. Por isso, eu afirmo novamente, como o apóstolo Paulo disse, se focar nos frutos do Espírito Santo, não há condenação contra nossas vidas. Porque vem novamente, os frutos do Espírito está interligado com os 9 princípios, está interligado com os 10 mandamentos. Então, se eu ajo na bondade, na benignidade, na fidelidade, na mansidão, na paz, no domínio próprio, no amor, na alegria e na fé, não há condenação contra a minha vida. Isso é reino. Isso é reino. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém no Instagram? Alguma pergunta aí, gente? Deixa eu ver aqui os comentários e vocês podem também aí comentar, viu? Pode abrir o microfone quem quiser falar, fica à vontade. Cristo é a única verdade absoluta, as outras são filosóficas ou ideológicas. Ó, a Ale falou, a Alexandra também está escrevendo um livro com a gente. Ela estava acompanhando aqui no Instagram. Se há proteção aos ovos de tartaruga, qual motivo não proteger a vida uterina? Só isso já traz reflexão de um plano maligno para retirar vidas. Com certeza. E não somente as tartarugas, né? Mas é todo um apelo aí, proteção dos animais é necessário sim, são seres vivos que Deus criou. Criação. É a criação, mas então vamos também, né? Valorizar aquela vida que está começando a se formar no ventre. Que é a imagem e semelhança do Senhor. Que é a imagem e semelhança do Senhor, exatamente. Tem a ver com a identidade. Todos os seres que tem a ver com a identidade. Todos os seres que estão na Terra, eles estão no seu habitat natural, na tua intuição animal. O ser humano é o único que tem a faculdade mental superior, que são 6, que é intuição, razão. Se vocês quiserem marcar, marca aí. Razão, intuição, memória, percepção, vontade e imaginação. Essas são as 6 faculdades mentais superiores nossas que os animais não têm. Então nós temos que usar essas faculdades mentais superiores para viver o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12:1. Seja o vosso culto racional para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então toda a criação está no seu habitat natural. O homem é o único que tem que ativar a sua identidade para viver realmente aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, que é reinar e governar sobre todas as coisas. O culto racional. É o culto racional. E importante dizer que quem gostou dessa aula, nós vamos ter a próxima. Sim. E fica o gostinho do Sim. segunda edição. Sim, a gente vai fazer com certeza uma segunda edição dessa aula aqui, porque é um conteúdo muito rico e eu acredito que vocês tenham aprendido hoje bastante. Repete de novo, ela está pedindo para repetir Faculdades superiores? As faculdades superiores? Razão, memória, vontade, percepção, imaginação. Foi 5. Foi 5? Razão, percepção, memória, imaginação, Vontade. vontade.
Intuição. Intuição. É. 6. É aquilo que eu falei. E Deus, ele fala com todo ser humano Sim. pela intuição. Se você não está apto para ouvir a voz do Espírito Santo, Deus, ele vai falar na intuição. Então, por que é intuição? A intuição é uma energia, é uma leitura energética. Vou te dar um exemplo, para quem é mulher aqui. Está caminhando na rua, ok? Aí você tem aquela intuição que passou uma pessoa e te olhou. Por quê? Ela colocou tanta energia no olhar que o seu cérebro captou pela sua intuição que aquela pessoa estava te secando, Onda. que estava te olhando. Você entende? Então, a gente tem a intuição de Deus e tem a intuição da energia das pessoas. Entende? Então, a intuição é uma faculdade mental superior que ela tem que ser ativada sobre nossas vidas, assim como a memória, assim como a percepção. Então, a pessoa que tem intuição, ela tem uma leitura energética do ambiente, da ambiência, da frequência das pessoas. Tá? Isso é fato, viu, pessoal? Ó, o Marcelo, marido da minha cunhada, né? Pra quem não tava antes aí na abertura, eu expliquei que eles estão passando um tempo aqui, vão estar com a gente até final de dezembro. Então eu quero saber, gente, vocês querem saber mais sobre esses assuntos? Pra trazer ele de novo. Nossas aulas pela coautoria seriam encerradas na próxima semana. Seria a última aula com a Josi. A Josi vai compartilhar um conteúdo aí, muito forte também, poderoso. Mas eu quero saber, eu tô vendo que a gente tem muito a aprender e eu disponho do meu tempo, ele dispõe do tempo dele para ensinar vocês. A gente concorda em trazer de novo um conhecimento. Vocês querem? E pode fazer pergunta também. E venham com perguntas. De qualquer assunto relacionado à palavra, que tenha dúvida. Isso. Mas é o que você ministra também. Mas também ministra, Sim. gente. Vocês podem também acompanhar o Instagram dele, tá? Pode acompanhar lá, chama Conectados no Alto 7 ou mantovani.br. Exato. Tá? Então ele compartilha tudo isso lá, com certeza. E a gente pode também fazer uma aula fechada de novo para vocês, especialmente para coautoria Vozes da Vida. Que é uma pergunta mais complicada, uma pergunta mais íntima, complicada, mais íntima, tá? Porque é um assunto íntimo aí que nós estamos tratando. Aí a gente não posta na internet, né? Isso, aí a gente não posta, trazendo, né, coisas íntimas da vida privada, a gente preserva, tá? E ainda dá tempo de entrar no Vozes da Vida? Ó, quem quiser, a minha cunhada tá perguntando aqui se ainda dá tempo de entrar na coautoria. Dá tempo sim, sabe? Porque todas as aulas ficaram gravadas e a gente vai acompanhando, a gente vai interagindo, cada uma dentro do grupo, a dúvida de uma e a dúvida de outra. O lançamento do livro será em janeiro, então quem estiver entrando agora, atente-se ao prazo, tá? Para a entrega do capítulo. Isso é importante para que a gente siga o planejamento e não atrase na entrega do capítulo, não atrase na produção dos livros, porque os prazos são curtos. Não é somente o prazo da produção do material em si, como diagramação, capa, correção ortográfica, gramática, leitura lógica e revisão, né? Todos esses passos não é somente isso, mas tem também a produção dos livros. A impressão dura em torno de 2 semanas aqui na Alemanha. E então, assim, quem for entrar, esteja ciente, sim, né, que existe um prazo a ser cumprido, mas dá tempo de entrar sim, tá? Pode entrar, pode procurar. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar lá no direct. Certo, gente? E quem gostou, compartilha. Sim, marca, tira um print. Vamos tirar um print aqui. Eu vou tirar aqui no Instagram. Aí. E agora eu vou tirar aqui no... Alguém aí pode tirar uma foto, gente, colocar no nosso grupo? Que nós estamos todos os celulares aqui ativados. Tá tudo ao vivo no Instagram. Vai. 1, 2, 3 e foi. Alguém tirou? Deixa eu ver aqui. Aqui que eu tiro. Aqui, ó, minha tela vai. Peraí. Vai printar aí? Vai. 1, 2, 3 e todo mundo olhando. Vai. Perfeito. E aí, compartilha, tá? Vai ser legal se vocês compartilharem também os insights. Coloca no story lá o que mais chamou a atenção. Uma palavra-chave, uma frase-chave, uma hashtag. Coloca a hashtag
hashtag coautoria Vozes da Vida, marca Conectados no Alto 7, mantovani.br. Vamos divulgar, vamos fazer isso girar, tá? É o ID. É o ID, é o transbordo, fazer é a gente discípulos. fazer discípulos, né? Não na religião, religiosidade, em igrejas, locais fechados, não. Nós estamos aí nas redes sociais, é uma ferramenta maravilhosa que, né? Bom, enfim, vocês sabem. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quer dizer, Isso. estamos aqui no Instagram, estamos aqui na aula fechada, mais de 2, 3 pessoas, e com certeza o Espírito do Senhor que habita dentro de mim e dentro de você, estamos em comunhão. Então isso é o congregar também. Entendeu? A gente tem que entender isso. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, não estamos em nome de religião, de instituição, não. Estamos em nome daquele que é a vida. Estamos em nome daquele que é rei, que é o Senhor Jesus, aquele que é autor e consumador da nossa fé. Aquele que era, o que é, o que adivinha, aquele que é o alfa, o ômega, aquele que não tem princípio nem fim de vidas. Esse é o Cristo a qual servimos. Entende? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso tudo, e toda a glória, e toda a honra, e todo o louvor é para Ele, ponto final. O que passar disso, estamos fora, porque Ele é o centro da nossa vida, Ele é o tudo. E o apóstolo Paulo, eu iniciei e eu vou encerrar falando, que é um texto maravilhoso, que é Romanos 11:36, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então é tudo para Ele, é tudo por Ele, é tudo dele. Sim. Eu tive uma ideia aqui, ó. O Marcelo e a esposa dele, que é minha cunhada, eles fazem encontros lá em Ribeirão Preto, né? Fazem encontros da plataforma do reino deles. E um projeto também maravilhoso que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, mas eles fazem encontros nessa plataforma deles. E eu tive uma ideia aqui. Como eles estão aqui na Alemanha, claro, eles não estão lá presentes para fazer esses encontros. Então eu pensei, o que vocês acham da gente se unir, de repente, uma vez por semana, fazer uma aula dessas, talvez no Instagram, no Zoom, eu fecho a turma aqui para algumas pessoas, para vocês no Zoom, e a gente abre também lá no Instagram uma live. O que vocês acham? Fazer uma vez por semana? A gente pode fazer no Zoom para ter perguntas mais íntimas. Sim. E a gente pausa o Instagram e depois a gente posta. Isso. Ou a gente grava e depois sobe pro Instagram fazendo edição. Isso. Então, vamos fazer isso aí, vamos marcar um dia. Quem está no Instagram escreve eu quero. Isso, quem tá aí no Instagram, coloca um joinha pra gente saber que a gente chama você depois. Depois passa o link para entrar no Zoom. E depois a gente passa o link. Quem quiser também me seguir, fique à vontade. Quem quiser. Quem quiser também segue lá, mere.gm, que é a esposa dele, minha cunhada. E eles estão aí transbordando sempre juntos pelo reino, tá, gente? Não é sobre homens, não é sobre locais físicos, é simplesmente, puramente o que vocês viram aqui hoje. Um chamado. E eles já fazem isso há anos, tá? Não começou agora. Desde 2005. Desde 2005, eles têm esse conhecimento do alto e compartilham, nunca pararam. Aliás, eu me converti em 2009 e foram as primeiras pessoas que eu ouvi falar da palavra do reino. Foi onde eu tive contato pela primeira vez com essa palavra que vocês estão vendo aqui. Antes eu vivia na religião, na religiosidade, era católica, não tenho nada contra, em absoluto, jamais. Mas o que eu ouvi, que foi isso que vocês ouviram hoje, e muito mais, que deu um descortinar, tá? Que tirou, expandiu a minha mente, que me mostrou que havia algo maior que simplesmente um ritual a ser cumprido, uma obrigação, de onde que a gente pensa que se eu fizer XYZ eu vou para o céu. Isso é uma mentira, isso não existe. Não. Então isso trouxe uma clareza para mim, e a partir daquele momento eu vi que o correto, a coisa mais correta e certa, o maior acerto da vida seria entregar o meu caminho para Jesus. Não em forma simplesmente de palavras, uma confissão da boca, não é isso, é igual o Marcelo falou, é um estado de consciência. Um alinhamento. É um alinhamento, um arrependimento, porque
isso que ele falou, que essa salvação, esse acesso a Jesus, ele não vem por simplesmente uma oração ou palavra, uma confissão, não é isso. Mas não adianta de nada eu falar da boca para fora e não ter um arrependimento, que é a mudança de rota, a mudança de mentalidade. Então eu entendi, eu compreendi que o melhor a fazer, o maior acerto da minha vida seria entregar minha vida a Jesus. O que isso significa? Me colocar totalmente, me livrar daquilo que eu quero, que eu penso que é bom, que é certo para mim, e falar todos os dias: Pai, eu estou aqui para cumprir a tua vontade, eu estou aqui para cumprir o teu plano, para que se cumpra o teu plano na minha vida, sem religião e ritual, sabe? Sem religiosidade, tá? Então eu compreendi isso em 2009, eles estão desde 2005 nesse caminhar e nunca pararam de transbordar e acolher a vida das pessoas. Tá? Eles nunca pararam de receber pedidos de oração, sempre estiveram presentes para acolher as pessoas, não olhando para a circunstância delas ou para Davis, né? Para os pecados que as pessoas tinham, por exemplo, mas instruindo sempre com amor, com carinho, com muita humildade, e nunca focaram ou centralizaram nada neles. Eles sempre compreenderam que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, isso que faz deles um casal próspero no reino, isso que faz deles um casal direcionado, e eu tenho muito orgulho de falar isso, eu falo mesmo, não estou puxando saco, mas eu acredito que sim, que aquilo que eles carregam tem que começar a ser visto pelo mundo, não por causa deles, mas é porque o que eles carregam é tão precioso, tão poderoso, que Deus está se manifestando, que Deus está cumprindo a vontade. Então, que vidas sejam transformadas através disso. É tudo que eu mais quero, que vidas sejam transformadas simplesmente, porque da maneira como as pessoas estão vivendo, tá muito triste, sabe? Tá cada vez mais decadente, Então, quando a gente se dispõe aqui a falar, que seja só uma palavra, mas que ela mude a vida de alguém, isso já basta. Se for uma palavra, assim como o cara lá do Romano, não é sacerdote que fala, o soldado romano falou: dizei uma palavra e serei salvo. Então, se simplesmente for uma palavra, já está contando para que haja um alinhamento de outra pessoa, para que outra pessoa... Um despertar, exatamente. Deixa eu só abrir um parênteses em relação a isso que você comentou, Larissa, porque é tão forte, porque esse centurião romano, que era um soldado, uma posição de governo, ele não fazia parte da fé judaica. E Jesus ficou maravilhado com o que ele disse. Ele disse assim: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Isso dizendo de tudo que já aconteceu. E veio um posicionamento de fé de uma pessoa que não é religiosa. Então a gente tem que entender que o reino de Deus não é religião. É posicionamento. Entendeu? Ele entendeu isso. Então, a próxima aula também eu quero falar a questão da... Por que Jesus falava em parábolas? Por que Jesus falava aqui? Para que eles ouçam e não compreendam, entende? Para que eles vejam e não vejam. Então, o porquê? Porque aí está a questão toda do reino, entende? Então, a gente vai desmistificar isso. Eu tenho um livro também que fala Desmistificando o Reino, que a Larissa que conduziu todo o trabalho também, que inclusive de excelência. Obrigada. Então, eu falo sobre isso. Então, eu quero falar um pouco por que Jesus falava em parábolas. Por que perante a multidão era um tipo de conteúdo, perante os discípulos era outro conteúdo, e perante os 3 discípulos amados era outro conteúdo, e perante o apóstolo João era mais um conteúdo. Por quê? Porque há níveis, entende? Então eu quero desmistificar isso e falar das verdades do reino, para que nós possamos verdadeiramente ser reinantes e governantes aqui na terra, entendeu? Presta atenção, isso que ele falou. Deus sempre vai falar com você na medida de intimidade que você tiver com Ele. Deus vai falar com você na medida que você tem intimidade com Ele. Quanto mais intimidade você tiver, mais Ele vai te entregar e vai falar com você. São buscas, busca. Exatamente, em conhecimento, adoração, oração. Então, o nível de intimidade é aquilo que determina o quanto você conhece de Deus. E não tem como você fazer a vontade dele sem conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo para saber qual que é a vontade dele, para saber qual que é o propósito dele para sua vida. Com certeza.
tá? Ó, a Jaque tá falando aqui que seria ótimo conectar, que ela quer participar. Ela falou assim: hoje eu vi isso, recebi um depoimento de uma aluna que recebeu uma bênção pela persistência em crer que aconteceria o que oramos e falamos em unidade. Vimos acontecer, agora é real. Exatamente, onde há unidade, onde há essa comunhão, onde 2 ou mais estiverem reunidos, onde há concordância, nós temos as chaves para ligar e desligar. Você vai deixar um link para alguém que queira entrar nesse movimento que a gente está fazendo agora, não só o Vozes da Vida, Sim. mas em buscar conhecimento, estarmos em comunhão. Isso, eu vou fazer o seguinte: quem quer participar, já me manda um direct, tá? Gente, é gratuito, tá? Nós não tá falando, não tá fazendo pitch de venda aqui, não. E deixa eu falar, fundamentar isso, porque isso eu defendo Sim. com toda a minha força. Por que, Marcela, que você defende com todas as minhas forças? Porque foi o que o Senhor disse. De graça recebeste e de graça dai. O evangelho do reino não é para ser cobrado. O evangelho do reino é de graça. Ah, mas fulano fala isso, Beltrano, não me interessa o que o fulano falou, Beltrano falou, eu fico com aquilo que Jesus falou. De graça recebeste e de graça dai. Na nossa plataforma a gente vai falar de todos os assuntos, nós falamos de todos os assuntos, palestras de todas as áreas, mas conteúdo do reino é grátis. Conteúdo do reino é grátis. Tratamos corpo, alma e espírito, mas aquilo que é do reino é grátis. Então eu estou aqui disposto a entregar o que eu tenho, o que eu sei, o meu melhor para vocês de graça, ok? Não vai ser cobrado isso. Isso é bom fundamentar. Por quê? Porque o meu mestre falou assim, e eu sigo ele, eu não sigo homens, eu sigo ele, aquele que reina e governa. Então é de graça o conteúdo do reino. É isso. Então a gente não está aqui fazendo pitch, a gente não aproveitou a aula para fazer pitch de venda, nada disso, gente, nada disso. Deus me livre, odeio isso também. Então vamos focar aqui naquilo que é pão, naquilo que é real na nossa vida, naquilo que nos move para frente, aquilo que sim faz a diferença. Nós temos que nos cercar de conhecimento em todas as áreas, isso é fato, porque a palavra fala que o povo morre por falta de conhecimento. Amós 4:6. Isso, Amós 4:6. Então, é isso. Só que vamos focar naquilo que é pão, aquilo que de verdade, que é a verdade, que tem o poder de transformar, que entra na nossa alma, que entra no nosso profundo como uma faca de 2 gumes, que divide membranas, que divide o subconsciente do consciente, o inconsciente, que tem o poder de transformar tudo isso, tá? Só essa verdade, só esse conhecimento à luz da Bíblia de verdade que tem esse poder. O resto do conhecimento, com certeza que é muito bom, mas não tem esse poder, tá? Não tem em absoluto. Então, quem quiser participar, já me manda um direct, eu vou passar o link do grupo, vocês aqui do grupo fechado Vozes da Vida, vou passar para vocês o link do novo grupo que nós vamos criar, tá? Lá dentro da coautoria, e vocês entrem, fiquem à vontade para compartilhar, para trazer mais gente, para chamar mais gente. Eu sinto no meu coração de fazer isso, a gente nem planejou nada disso, né, Marcelo? Tá tudo espontaneamente acontecendo aqui. Né? É transbordar. Transbordar no desfrute. Isso. E a gente sente uma necessidade muito grande aqui, estando na Alemanha, não tendo conhecimento com muitas amizades, com muita gente, não tendo um círculo de amigos para fazer encontros semanais, por exemplo, não tendo locais para se unir, para ter comunhão entre pessoas da mesma visão, do mesmo pensamento, do mesmo entendimento. Não temos isso. Então, se a gente abrir esse grupo, de repente, também nos ajuda aqui na Alemanha, né? Sim. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a presença de todas vocês, todo mundo que passou pela live no Instagram, todas vocês que vieram na aula de hoje. Vozes da Vida, eu vou passar por conta do horário, a gente passou um pouco do planejado, então eu vou passar lá no grupo as instruções para uma bio, tá? Para fazer a biografia de vocês. São instruções objetivas, mas bem claras, tá? Então, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, pode perguntar lá, pode perguntar para mim. A biografia não tem mistério, mas ela tem que ser feita com propósito, tá bom? Então, vou passar todo o PDF lá e depois, se vocês tiverem dúvidas, pode me chamar, não tem problema, certo? Pessoal do Instagram, muito obrigada pela presença de vocês. Me manda o direct, como eu falei. Marcelo, quer falar alguma coisa ainda?
deixar o seu contato, a gente já falou. Já falou, tá tranquilo. Isso. Se tiver alguma pergunta, no Instagram também, faça pergunta Pode, no direct, privado lá, né? no privado, e para vocês aqui do grupo. Isso. Faça pergunta que a gente traz esse tema para falarmos sobre ele, trazer luz, trazer entendimento, trazer conhecimento. Porque é isso, o reino é conhecimento. E nós, para reinarmos e governarmos sobre toda a terra, a gente tem que ter conhecimento. O que é ignorância? Ignorância é falta de conhecimento em determinada área. Então, a gente tem que ser capacitado, porque isso são os talentos. E é um tempo do Senhor capacitar cada um de nós para ir a níveis maiores em todas as áreas. Mas desde que não quebramos nenhum princípio, nenhum valor e nenhum fruto do Espírito Santo. Então, todo conhecimento ele é válido, desde que não nega Cristo, entendeu? Então, isso é fundamental. Todo conhecimento é válido, desde que não nega Cristo. Então, nós, como pessoas do reino, reinantes e governantes, temos que ter conhecimento e sabedoria para atingir um nível de governo forte. Não foi diferente com Salomão, não foi diferente com José, não foi diferente com Davi. Eu estava falando com a Larissa ontem que existe 2 modelos de crescimento, que um foi do profeta Samuel e outro do Senhor Jesus, que a palavra nos afirma que eles cresciam em conhecimento e graça. Crescia diante de Deus e crescia diante dos homens. Então esse é o nosso crescimento, é um crescimento sadio, de conhecimento e graça perante Deus e perante os homens. Então é o que buscamos. É isso aí, gente. Eu vou dar alguns avisos aqui para vocês. Lembrem do prazo de entrega dos capítulos, tá?